pode confirmar quem que é você no chat? Eu sou o BH. Tá bom então, mano. Então só um minutinho aqui, deixa eu só arrumar uma coisinha aqui bem importante. Não, tu não quer terminar Não, a... não, tô de Tu não quer boa. ter... Antes de mais nada, qual que é seu nome, cidade, idade, quantos anos você vive e mora, por favor? Meu nome é Bruno... Meu nome é Bruno Henrique. Eu sou do litoral aqui de São Paulo, né? Tô morando em Santos atualmente. Tem quantos anos? Tenho 26 anos. Você escreveu no meu chat que quer debater comigo porque eu defendo o quê? Então, vários do chat aí também eu acho que deve concordar, que mata, primeiramente, você se diz centro. Só que, do mesmo se dizendo centro e Eu falando que nunca é falei que eu sou imparcial, centro, não, tá? não, mas o que dá a entender a todo mundo é que você é centro, não é? Quem me acompanha e sabe da minha opinião, sabe que eu não tenho rótulos, não, cara. Se for pra defender uma coisa X ou Y, beleza. Eu nunca entro numa discussão política com um rótulo pré-específico. Sim, eu também não. Que nem todo mundo. Hoje em dia, quando você fala que é contra o governo Lula, que você, como economista, né? Eu acho que Não pra sou, mim não não. entra na minha cabeça. Tu economista, Eu não sou tu. economista, não. Sou formado em Assim, economia. sim. Isso aí. Beleza. Você é formado em economia. E pra mim não entra na minha cabeça tu não colocar a visão geral em referente o que o governo tá fazendo, entendeu? A questão geral, Que entendeu? seria? O que eu vejo você falando Qual que é seria a questão geral? tipo, não, geral, cara. É só tu ver, só tu colocar a situação que a gente tá hoje. Tá, e qual é a Arrecadação, situação que a gente tá inflação, hoje? inflação, A a inflação tá em expansão da quanto hoje moeda em que vai dia? acontecer daqui a pouco. A inflação tá Ah, em você quanto hoje vai em querer que dia? eu pegue todos você sabe quanto que tá? Eu não sei não, mano. Você sabe, já que você tá citando a Não, inflação? cara, eu tô falando. Eu tô falando que a inflação tá alta. Você acha que a inflação não tá alta? Tá, Hoje no mas você mercado você consegue, vai, você consegue citar consegue. mais ou menos o valor, assim, Não, cara, eu não tô aqui pra ficar debatendo contigo e falando, ah, Bolsonaro é melhor. Eu tô aqui pra te falar, e eu não vou ficar te dando dados específicos, isso aqui, Ninguém isso tá aqui, isso falando de aqui lá. Não, Bolsonaro. porque eu sou cidadão normal. Eu sou cidadão normal, entendeu? Mas ninguém tá falando Hoje de em dia, Bolsonaro. então, não, isso eu tô falando por causa do chat. Tem o Benin Stick aí já falou Se que eu sou você lê bolsonarista. o chat mais uma vez e responder ele, eu não tô lendo meu chat, cara. A discussão aqui entre eu e você. Se você não vai focar no que eu tô falando, no que Ah, você tu tá não tá falando lendo pra o mim, chat? eu não tô lendo o chat, Ah, tô cagando e andando pra eles, mano. Aqui a discussão é com você. É sim. desrespeitoso. No Tá lendo o mínimo, você chat. tá. É desrespeitoso, no mínimo, você querer. Olha o tanto de coisa. Você já veio aqui assumindo que eu sou de centro. Você já veio aqui perguntando, falando que a inflação tá alta, não sabe a inflação. Terceiro, você tá caindo em bait de chat, mano. De galera que tem 20 anos de idade, mano. Tem menos idade que você e sabe provavelmente menos que você sobre economia. Então, assim, vamos elevar o nível, tá? Eu não vou citar o chat aqui, não vou citar coisas que eu não sei também, mano. E muito menos eu vou citar sobre parâmetros que você acha que servem sobre mim, eu vou generalizar sobre mim mesmo, entendeu? Então não faz sentido isso. Fecha o chat e foca em mim. Tá, fechou então. Agora me explica, A vi- mano, o que Então, que sobre mim, você, ou sobre eu, desculpa, português, que tá te incomodando? não, então. O que tá me incomodando é que hoje a gente sabe, né, que tem certo palco, né? E várias pessoas que seguem você, que nem eu já segui, e não nessa questão de economia, de não sei o que lá, sim pela sua gameplay de Sing de lá, naquela época antiga. Que E eu fui me isso, afastando velho. de você Seja mais justamente. menos prolixo, pelo amor de Deus. Para com Ai, meu isso, cara. Eu não Deus. quero saber de LOL, não quero saber de Cara, passado. Eu sou estressado, mano. Pô, você tá me chamando pra então, você debater, você não tá tem falando coisa de diálogo, cara. passado, velho. Vai Você logo no sabe ponto. o que Para de ficar acontece? falando de chat, para de ficar falando de palco, para de ficar falando aí de X uma coisa. Vai logo no ponto, cara. Que desperdício de tempo é esse? Cara, que debate é esse que só tu fala, cara? Você vai parar Tu de me falar de pergunta uma coisas coisa e do só tu fala. passado ou vai ser mais direto? Mais direto, eu tô resumindo praticamente tudo. Não, então, mas eu não quero que fique falando de League of Legends. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu Tá, perguntei pra você, o isso que tu que te incomoda? não, mas Fala ninguém precisa agora na saber. prática, mano. Tá. Por que que tu odeia tanto o Bolsonaro? Eu acho que você odeia tanto o Bolsonaro, mas não é na visão geral da sociedade, do benefício da sociedade, sim pessoal, que né, acontece com muitos esquerdistas aqui hoje em dia.
Você não tem essa visão, que todo esquerdista, hoje em dia os que se dizem comunista, né, que usam celular, são sustentados pelos pais, não sabe quanto que é o valor do mercado hoje em dia, quando você vai fazer uma compra. Eh, por quê? Por que que tu endemoniza tanto o Bolsonaro e por outro lado, tu não fala do Lula, cara? De tudo que tá acontecendo no nosso país. Que foi a acorde do PT que instalou. Aí tu vai falar, não, mas aí tu é Bolsonaro, tu é direita. Não, cara, eu acho que esse sistema hoje em dia já foi. Começou desde desse ataque da direita, entendeu? Terminou? Ah, meu Deus, cara. Tu é muito debochado, tá ligado? Tu é Eu tô muito pergun... prepotente, cara. eu tô Tu é perguntando muito se você. prepotente, Tô cara. perguntando se terminou seu argumento, se eu posso falar. Você não disse que eu tava só conversando? Você deu uma pausa depois do seu argumento. Eu perguntei, você terminou? Você terminou? Sim, eu tô. Então, isso daí tu já sabe, né? Disso. Aí, beleza. Tá difícil argumentar, no entanto, mas eu tô tentando entender. Posso falar então ou você já terminou? Não, pode falar e depois eu volto de novo, então. Tá, mano. Você. Eu vou assumir um ponto aqui mais vista pessoal, antes de mais nada, mas. Primeira coisa, Uhum. cara, você falar que alguém aqui fala XY coisa sem assumir o que. Reconhecer que você talvez assiste pouco tempo. Então, ao invés de você generalizar e falar, Matheus, do que eu noto, pelo menos da live assistindo sua hoje, você aparenta só falar de um lado e não de outro. Você seria mais humilde aqui num debate e eu estaria mais propenso a te tratar com um pouco mais de respeito. Porque você está me generalizando, tá? E eu assumo que você tá me assistindo só de agora, mano. Porque quem me acompanha aqui sabe que isso é uma coisa que eu faço, mano, é criticar pra caralho, inclusive o nosso Lula, o nosso painho que eu chamo de tanto deboche. Agora, se eu critico ele, mano, não significa que eu vou deixar de criticar, ou, se não, eu vou até criticar mais ainda o nosso Bolsonaro. Então eu vou usar o argumento aí, que se você citou algum, porque ficou difícil de entender. Por que que eu critico tanto o Bolsonaro? A primeira coisa, você fez uma crítica minha, né, mano? Primeiro, porque ele é um ser asqueroso. Tudo que ele fala da boca dele é ódio, é desprezo, Uhum. é E o raiva. Lula não. O Lula. Não, calma. Lula não, mano. Lula não. Eu não acho que ele Cara, se fica. você pega as fases, se Então você eu vou deixar você pegar falar, hoje ok. as Pode fases falar. do Pode Lula, falar. Pode falar. você vai ver também que é a mesma coisa. São duas faces da mesma moeda, cara, direita e esquerda hoje. E o povo se divide, e isso aí é implantar, isso aí tu vê hoje em dia, cara, a divisão entre pobre e rico, pobre e rico. Esse Sim. IOF, Eu já você falo cursou disso, não tá falando nada economia, que eu não cara. O que fale. que tu acha? Você, isso aí eu sempre falo, mano. Acho que ontem eu falei do Lula, ele tava no discurso, eu falei, gente, ó, começou a esquizofrenia do Lula de começar a falar aí de ricos e pobres, de que ele comia calango. Isso é uma narrativa muito forte do PT, cara. Cadê você elogiando aí, então essa minha crítica do Lula, já que você sabe tanto sobre a minha pessoa? Não, então, isso que eu tô te Não, tentando não, te falar então ou lá no não? início. Mas então Não, eu falei pra quer dizer que você você que tá errado eu aí. eu te acompanhava e em determinado momento eu parei de te acompanhar. E agora eu tô Agora, voltando agora. né, Isso, então, mas eu você ia falar devia. isso. Não, então você não concorda que é mais interessante você vir com uma forma de questionamento em vez de uma forma de julgamento? Cara, não, não tô te julgando, eu tô falando que eu não entra na minha cabeça como você, como economista, tipo assim, se colocar na Não, não me balança chama de entre Lula. economista, porque eu falei, sou formado em economia no mar. Chama aí, se Você é quiser pode chamar de economista, streamer, tá? você é formado. Eu não me acho aqui, mano, apto a me considerar economista na minha fase atual de vida, tá, mano? Eu reconheço quando eu sou bosta. E eu me acho um bosta hoje em dia. Então, me respeita esse pedido Ah, meu. mas Outra isso daí é coisa, diferente. você escreveu mais tarde, mais cedo, né, uns 10 anos atrás. Quero ver se o Mata Hum. vai chamar pra debater mesmo, do porquê ele defende tanto o PT. É o que você tava dizendo. Eu acabei de falar. Por que, que você não vai com uma abordagem de questionador em vez de julgamento? Você acabou de falar que você não me julga. Mas 10 Não, minutos cara, atrás você tava falando. Quero saber como é que o Mata defende tanto o PT. claro, pra ver se você ia chamar mesmo. Mas você tá me julgando, não questionando? Então quer Não, dizer eu que você não tô me conhece. julgando você, porque você tá botando na balança. Hoje em dia, a gente sabe que o cenário e os candidatos que a gente tem são dois lixos, são dois merdas. É isso que eu tô te falando, não sou Candidato, a gente não tá em bolsonarista. eleição. A gente tá na eleição. A gente tá em um presidente atual, terminando. Terminando não, Ah, né? O seu. mas De certa quem forma, vão ser quem vão ser os nomes em destaque? Quem vão ser? Quem vão ser os candidatos em destaque?
Mas aí você tá falando de um cenário de daqui 1 ano e meio. Eu tô falando do Brasil Daqui meio ano. atual e tô criticando e ao mesmo tempo com razão da minha percepção sobre o Bolsonaro, mano. Eu não posso fazer isso, já que ele tá no centro da mídia, eu não posso sentir feliz, mano, de que ele aí tá com o cu na mão, um cara que eu tenho um ódio imenso. E claro, mano, eu tenho meu problema com o Lula também, mas nada se compara com as minhas razões e especificidade com o Bolsonaro, ainda mais na época do Covid, ainda mais numa instância dele anti-ciência, ainda mais numa instância dele odiosa, mano. Ainda mais uma instância dele que faz questão de falar asneiras, inclusive econômicas, inclusive de âmbito de protecionismo sobre a Amazônia, sobre o protecionismo da economia, sobre a taxa de juros, como ele conduziu o nosso Brasil, inclusive no âmbito inflacionário, como ele conduziu as eleições, impedindo que a galera lá do Nordeste fosse votar. Eu não posso criticar isso. Pra eu criticar isso, eu tenho que necessariamente criticar o PT também, sendo que eu tô comemorando aqui uma época que a qual o Bolsonaro tá com o cu na mão. É errado o que eu tô fazendo? Essa é a minha pergunta. É errado? Cara, É errado mano, o que eu tô fazendo? errado, cara. Isso é liberdade de expressão. Hoje, Agora, o que é hoje. Não, agora deixa eu te falar só pra não perder pode o falar, pensamento. claro. Na questão do Bolsonaro, a gente viu, cara, que todo mundo odiava e demonizava o cara, a própria Rede Globo, vários canais, Eu tô vários cagando pros outros, eu influencers. tô falando de mim. Não, cara, pelo amor de Deus, tô falando em geral. Mas qual que é seu Tô ponto falando sobre o que eu tô falando do em geral. Bolsonaro? Esquece os Mas outros. aí tu pega um governo do Bolsonaro, foi em 4 anos, beleza. Em 4 anos ele deixou as contas públicas em superávit. E aí Contas públicas em superávit, tudo que o cara cara. fazia, tudo que o cara fazia, a imprensa não dava crédito. E os Era precatórios, difícil. mano? Amiga, aumentou o donate. Para com isso. Então tá, Amanda faz isso não, cara. E isso é tudo bem, pessoal. Aí tu Manda ver. fala, pô, da pandemia, eu não gostei da gestão dele na pandemia e tal. Mas, tipo, Eu odiei. mano, irmão, foi no mundo inteiro, entendeu? E aí tu Foi no fala da mundo vacina, inteiro? pô, Posso falar agora então? Posso falar uma coisa pra você? No mundo inteiro? Posso dar um exemplo? Se foi no mundo inteiro? Posso? sim, a Inglaterra foram os primeiros, não foram? Aí, primeiro sobre o quê? Sobre a questão da vacinação. Não entendi. Não, tu vai falar sobre o mundo inteiro. E eu tô falando assim, só pra. Foram os ingleses, não foram? Os ingleses o quê, cara? Sobre a vacinação, cara, que iniciaram. Não tô falando de vacinação, eu tô falando do Covid em si. Posso citar o meu problema com o Bolsonaro com o Covid em si? Sim, a vacina do Covid. Tem que especificar isso aí ainda. Não, eu não ia falar especificamente da vacina do Covid. Eu ia citar um aspecto mais geral, mano. Hum, Tá, posso? Tá. Você Pode. conhece o Duterte? Não conheço. Ele é o presidente, foi presidente aí das Filipinas, tá, cara? Ou da Indonésia, eu não lembro exatamente qual dessas duas grandes ilhas. Ele é de, quase diria, extrema direita, não mais de direita que o Bolsonaro. Ambos governaram a época do Covid. Apesar de, obviamente, o Brasil ser um país de tamanhos continentais e a Filipinas ou a Indonésia Let's ser uma go. ilha, Tap tap the a screen, questão, o guys. Duterte, ele tinha um aspecto tão asqueroso igual ao do Bolsonaro no âmbito de polícia, assim, mano, de segurança pública, de políticas e de direita. Ele, ao contrário do Bolsonaro, teve uma política de Covid, de realmente respeitar a ciência, de fazer com que a galera, ô mano, se você vai ficar em casa, fique em casa. Não deixe a escola aberta pra depois a galera ir lá pra escola, as crianças, depois contaminar os avós e avós morrer. O Brasil aí tem 600, 700 mil pessoas que morreram. Ele Sim. ganhou a eleição, a reeleição. Ele conseguiu reeleger, se eu não me engano, foi a filha dele, tá? Como vice, porque lá não tem segunda eleição. Ele teve a diferença do Bolsonaro. O Bolsonaro nem ganhou a eleição por causa disso, mano. A atitude dele em relação ao Covid e aí em relação a ficar atacando a imprensa, ficar atacando as próprias pessoas que falavam de que remédio X não era eficiente, tipo cloroquina, né? E isso levou ao próprio abismo dele, mano. Aí você pega um outro presidente de mesmo espectro que ele, que conduziu de forma bem mais excelente. Aí você pega lá o número de mortes de Indonésia ou Filipinas, não sei qual dos dois, gente, peço desculpas, mas se você pegar o número de mortes em proporção da população, teve foi bem menor do que o Brasil, o qual o Bolsonaro conduziu, mano, e teve o maior índice aí, mano, depois dos Estados Unidos, né? E um dos maiores per capita, e o segundo maior em números absolutos, tá, mano? Então, sim, eu me refiro a esse ponto. Por que que ele não pôde ser um pouco mais
conservador nessa visão, um pouco mais pró-ciência, mano, e menos babacão e menos afrontoso com a mídia e ficar até mesmo debochando. E sim, eu cito esse momento porque esse tinha me interrompido, cara. O que sai da boca de uma pessoa é o que fica na cabeça de quem segue. Então, quando as pessoas vê um cara odioso falando de tantas coisas bizarras, bizonhas, aquilo fica na mente daquelas pessoas e elas propagam aquele ódio, mano, pra outras pessoas. Não tô dizendo aqui que o Lula é perfeito, mas tem uma diferença gigantesca, mano, nesse tipo de discurso odioso com o discurso do outro ali, que, tipo, você vê que tem uma defesa um pouco mais da ciência e o outro não. Então, o que sai da boca influencia as pessoas. Então, sim, eu comemoro, mano, um pouco da água na bunda que tá tendo aí do Bolsonaro, tá? Eu posso dizer com uma forma um pouco mais agressiva, mas tô cagando e andando. Se vocês aí, por exemplo, apoiam o Bolsonaro e estão incomodados comigo, mano, eu criticar ele e agradecer do que tá acontecendo com esse bosta, não tira o fato das minhas críticas com o Lula, não tira o fato do que eu penso, por exemplo, do Lula passar pano pro Galípolo, pelo presidente do Banco Central e manter a taxa de juros alta, que são patéticas nesse país, e o Lula não tá botando tanta pressão nisso, trocou o presidente do Banco Central, mas a taxa de juros continua alta, e pronto, mano, porque em vez de você perguntar isso pra mim, você vem me questionar aqui, falou que eu defendo o PT, hein? Agora eu não posso pelo menos comemorar um pouco aí essa porra do que o Bolsonaro tá acontecendo com ele, mano? Mas já perguntou pra casa o que eu penso da economia com o Lula, com o PT, hein? Não, do PT eu vi o seu vídeo criticando, mas eu, assim, não entra na minha cabeça o que eu tinha comentado de novo. É no cenário atual, que a gente tem essas duas possibilidades. Você. Mano, eu sei que o Bolsonaro é idiota, é um burro pra caralho, sempre fala merda. Igualmente, o Lula fala merda, entendeu? Do mesmo jeito que tem os que apoiam o Lula, mesmo ele falando essas idiotices que ele fala, que. Mano, tem várias aí. Se você jogar na internet, você mesmo já deve ter visto aí. E você quer que eu faça o E quê, você mano? colocar. Eu já tô reconhecendo aqui o que eu tô pondo, Eu eu sei tô que pondo um você plano de... aconteceu. Não, quanto a isso eu sei que você também critica. Mas quando você vai botar na balança, hoje em dia, eu vejo que todo mundo contra com o Bolsonaro, não sei o que lá, não sei o que lá. Ele é a pessoa, e não na visão geral da sociedade, entendeu? Hoje em dia, Fale por mim, a mano. gente- Fale pelos outros, tá? Por favor. Se você tá debatendo comigo, não mas, fale o que os outros pensam mano, dele. Pensa, eu tô falando é comigo, aí mano. é isso que eu tô Então, tentando te falar. Isso que eu tô tentando te falar. Isso daqui que a gente tá vivendo no nosso país é por causa disso. É individual. Ah, eu vou fazer isso porque vai ser melhor pra mim. Não é na questão total da sociedade. Hoje em dia a gente tá vendo, cara, que é os ministros, que 8 dos 11 foram indicados pelo próprio PT no decorrer desses 30 anos, 40 anos, sei lá, também, não sei o número exato. Hoje você vê isso daí. Isso daí é o que aconteceu na Venezuela, cara. Isso daí tá bem nítido. Todo mundo tá vendo isso. O poder total do STF, que foi ah, indicado só uma pelo dúvida, governo uma do PT. pergunta. Foi golpe ou não foi golpe? Foi planejado, não planejado? Foi scriptado por parte da esquerda ou dos ministros sobre o que a Polícia Federal investigou aí, mano, do Bolsonaro e seus ministros terem tido ali o plano de querer assassinar até o Lula, o Alckmin, o Moraes? O que você acha? Que lá foi inventado pelos próprios ministros do STF, a Polícia Federal que implantou aquilo, essa suposta A prova? Foi tudo minuta, mentira? a minuta que foi mentira. Sim, cara. Cara, Então é tá, só tu calma, pesquisar. calma, não, calma, calma. Ó, então vamos lá, vou pesquisar então. Tá, Então, antes de mais nada, então você tá dizendo pra mim que a minuta do golpe, o plano não existiu. de. Não, calma. Eles não existiram por parte do Bolsonaro, existiu como se fosse uma prova que a Polícia Entendeu? Federal colocou e sabotou eles, é isso que você tá me dizendo? Cara, você colocando desse jeito, todo mundo vai pensar, esse daí é um louco que como é que fala? É Esquece teoria os da outros. conspiração. Falo por você. É teoria da conspiração. Mas se você joga o que é golpe no. Não tô conseguindo jogar aqui. Mas você vai jogar no golpe, todos os golpes foram do mesmo jeito, cara. Golpe é feito com arma, com tanque Com na rua, batom. com protesto, com baderna, e é morte, entendeu? E no final foi Agora tu golpe com falar batom, né? que, cara, foi com batom, cara, não foi. Entendeu? Aí tu quer jogar um golpe, beleza, Tá, não só foi uma certo, mas dúvida. Então, tem tantas ideias aqui fascinantes da sua parte que eu tô achando legal debater com você, mano. Bem, bastante interessante seus pontos de vista. Então, assim, o pessoal lá que invadiu, mano, a Praça Três Poderes, foi golpe com batom, eles ter destruído tudo lá dentro, pegado inclusive as Uhum. cadeiras dos ministros, depredado artes ali, mano, presentes que a gente ganhou da monarquia ou que vieram da Europa. Tipo assim, se eles tivessem. O que você acha? A polícia devia ter contido eles ou não ter contido, então? Já que era simplesmente algo
pelo que eu tô entendendo de você, simples. Então, cara, eles já estavam cientes disso daí, né. Eu acho que se a gente pesquisar aí no Google aí, que hoje eu sou muito desconfiado de tudo, sempre fui desde criança, entendeu. Tanto quanto religião e política agora, que esses últimos tempos eu venho estudando mais, entendeu. E, cara, eu acho que isso daí é conspiração, cara. Isso daí não é à toa que a gente tá vivendo isso daí, entendeu. Conspiração o quê, mano? O que que é E conspiração, cara? Cara, conspiração da grande mídia, cara. Que nem tem vários relatos aí que na época do essa aí mesmo esse daí que apareceu mesmo nesse documentário agora, que teve uma época que o Lula e o Collor estavam concorrendo, né. E a grande mídia, no momento, trabalhava com quem ganhava, que era a Globo. Antigamente, era o jornal Globo, né, era o jornal Globo e depois, posteriormente, com a invenção da televisão, popularização, virou a TV Globo, né. Então, eles já estão no poder. Esse jornal Globo, ele já dita o que é verdade e o que é mentira, já faz 100 anos, entendeu, no nosso país. Tá, a gente tem a Então Globo. Você acha que a Folha de São Paulo também foi igual a Globo, Estadão, R7, Jovem Pan? então, a jovem, tem vários desses daí, eu acho que eles andam junto com a grande mídia, né. Estadão Mas tem vários também? aí. Hã? Estadão O também? Estadão? Folha de São O Estadão, Paulo? você fala? Isso, Estado de São Paulo, Jornal Estadão e a Folha, os dois. Eles andam E com a eu acho Globo? que eles têm um pezinho. Cara, hoje em dia é o dinheiro, né, tudo rola e a gente Mas, sabe, pô. ô, me explica por que que isso foi tão fake, mano. Então o Bolsonaro não planejou nada do tipo? Então, as provas estão aí, né. Primeiramente, esse daí que tu tinha perguntado, até fui para outro pensamento, esqueci, da questão do eles impedir esse golpe, né, esse tão chamado golpe aí. Primeiro que agora eles estão levantando provas aí que tinham um pessoal já preparado, militar, que era para defender, entendeu. Pessoal com aquele que a gente vê lá, com escudo, com porrete e não sei o que lá, e para defender, e eles não defenderam, né, deixaram o pessoal passar. Então eram 900 profissionais, policiais militares ali, com todo o treinamento, que deixaram um pessoal ali que, se você jogar aí também nos outros golpes que tiveram aí, muitos da nossa história aí, eram totalmente diferentes, entendeu, o pessoal. Tanto o próprio pessoal que vai fazer o golpe, né, que nem tem mãe com 2 filhos, tem gente que nunca teve passagem na polícia, tem gente que tem Tá, sabe? tá. Antes E da gente aí cortar esse beleza. raciocínio, eu vou expandindo um pouco. Esse pessoal, de acordo com várias fontes, eles chegaram em Brasília com dinheiro financiado, por exemplo, né? Chegaram em ônibus de São Paulo, no Nordeste, no Norte, foi tudo pra Brasília, mano. Quem que financiou esse pessoal indo de ônibus, na sua Mas visão? esse financiamento aí tu viu aonde? Da onde foi essa fonte? Porque eu não vi essa fonte que foi financiada. Pera, você tá dizendo que o pessoal foi pra Brasília sem um dinheiro pra poder ir, pegar do dinheiro deles pra ir em ônibus? Então, várias pessoas foram por si própria, né, que estavam passando pela cidade. Essa em questão, essa mulher, cara, se tu acha justo uma mãe de família, tem 2 filhos, ser condenada a 14 anos por pichar com batom, sei lá, mano, que Só realidade uma a gente tá dúvida. vivendo, Ok, entendeu? tá, tá, tá. Então vamos focar pra desfocar o assunto. Vamos focar especificamente nessa mulher do batom. O Uhum. crime dela especificamente tem a ver com o batom, certo? Você acha que os ministros estão julgando os Foi 14 anos por causa do batom, é isso? foi atentado à democracia e Hum. depredação do patrimônio público, não foi Por isso? exemplo, Mais ou pensa se menos isso aí? você é um juiz e viu o WhatsApp dela ali, mano. E você vê um monte de mensagem. Se ela, por exemplo, tá falando no WhatsApp dela, que é pra gente tomar aquele negócio, ela tá falando pra um monte de grupo no Sim, WhatsApp ali, mano, com mais de 100 pessoas, todo mundo juntando ali, mano. E quando chegar em pra Brasília é pra fazer o atacar protesto. Brasília, é pra fazer protesto, é pra badernar, né? Ou é pra tomar o poder que tá ali, mano, é pra entrar pra destruir. Você acha que isso não. Então se resume realmente a 14 anos por causa de batom? Não, isso daí é amplo, né, mas a pena deveria ser bem reduzida, né. Tu, tipo assim, tu induzir pessoas a fazer o atentado e tu pegar 14 Por anos, que sendo que você que hoje em acha dia que tu deveria ser mata uma reduzido? pessoa. Por que que você acha que deveria ser reduzido? Um atentado contra o Estado. Cara, hoje em dia todo mundo, você sabe, pela Constituição brasileira, hoje em dia todo mundo tem direito a roubar uma vez na vida, que vai ser dispensada. E a segurança pública, isso daí, a nossa Constituição é totalmente quebrada, cara, entendeu? E aí, tipo,
um lado tu tá falando, pô, ele é desumano, não sei o que lá, e passando a mão na cabeça, querendo ou não, das vítimas, né? Hoje são vítimas, né? Que é o vagabundo, entendeu? Que é o ladrão. E as vítimas reais, elas são jogadas de lado, cara. Você ter esse Entendeu? tipo de visão não tem problema algum, mano. Mas você também não pode ser um pouco mais razoável e falar, Matheus, ok, eu acho que devia ter essa pena mesmo, mas devia aumentar a penalidade pra outras coisas de crime, né? Você pode citar estupro, morte, beleza. Mas você acha que realmente o atentado contra o Estado não é algo grave, considerando que o Brasil passou por ditadura, considerando que se aquele povo lá que você acha que foi só pro golpe com batom tivesse efetuado coisas, você não acha que no dia seguinte o Brasil ia acordar com uma desinstituição cada vez mais forte, mano? Você que vai trabalhar vendendo capinha de celular no centro de São Luís do Maranhão, você não acha que aquele momento, depois foi concluído aquele tanto de problema que aconteceu na Praça dos Poderes, você não acha que até quartel, mano, se levantando ali naquele dia na cidade do Maranhão, em São Luís e outras capitais, mano, e você vê cada vez mais tomando o Brasil por as instituições quebrando e militares tendo um certo poder porque viu que a praça foi quebrada? Você acha que isso não vai impactar o seu dia a dia, mano? O dia a dia do seu pai, da sua mãe, dos seus primos, do seu negócio? Não vai tirar dinheiro de fora, mano, de investidores? Você acha que o Brasil não vai aumentar ainda mais a inflação? Não vai ter desinvestimento? Você acha que esse Isso negócio tá é tão acontecendo. simples assim, mano? Quando você mata alguém ou estupra alguém, é um problema gravíssimo, tem que ter pena maior. Mas aquilo, querendo ou não, do ponto de vista macro das coisas, não impacta o Brasil como um todo em Geral. si. Agora, quando você vê um golpe de Estado, mano, aquilo impacta o Brasil completamente. A nação fica totalmente mais empobrecida. E você vem aqui na minha live, numa sexta-noite, vem falar que aquilo foi pena grande demais, sendo que a mulher tava coordenando, mano, e aquilo lá serve como um fantoche pra depois entrar os militares, pra depois entrar pessoas que não estavam aceitando o resultado das eleições e tomar institucionalmente, não institucionalmente, e tomar as instituições do Brasil e fazer com que o Brasil ficasse mais fraco, mano, em relação ao resto do mundo. Você vem falar isso, cara? Pensa um pouco, mano. Você Não. acha que aquilo Ah, lá era não, simples golpe e pronto, deixa acabou eu só te falar destruir. agora. Tô esperando você falar. Ah, tá atrasado o áudio. Então, nessa questão, só tu falando aí, né? Que essa questão da eleição. Inicialmente foi feito um manifesto por causa da eleição, né? Muita gente achou que era golpe e que as urnas eletrônicas estavam fraudadas. O que tu acha da nossa visão de voto hoje? Dessa urna eletrônica nossa? Tu acha que ela realmente, uma caixa de sapato, ela vai ter criptografias milenares que ninguém nunca vai conseguir adulterar, sendo que hoje em dia, os caras entram lá e entram no sistema todo e roubam R$ 1 bilhão, hackers. Aí, tipo assim, tu achar que o povo não vai ficar indignado ainda mais os que seguem ele, né? Tu acha que o povo não vai ficar indignado com um cara que saiu da cadeia e foi diretamente pra presidente da república? Tu acha que os caras não vão ficar puto em vontade de querer quebrar tudo e matar todo mundo? Coisa que não aconteceu, coisa que, primeiro, o Bolsonaro, como presidente ainda, antes de entregar a faixa, ele total possibilidade de fazer isso daí, recrutar todo o pessoal e recrutar pessoal, marinha, exército e fazer realmente refazer o golpe militar que teve. Mas não houve, cara. Todo mundo, todos os militares sabiam do que ia acontecer, das Acho que é uma consequências, visão entendeu? sua um pouco E não simples e aconteceu. ignorante de assumir Eles tudo não foram pra isso. rua. Teve apoio dos militares, entendeu? E aí hoje a mídia fala, ai, mas ia ser que nem antes e não sei o que lá. Cara, não ia ser. O cara foi para os Estados Unidos. Os militares, além de não pararem o pessoal na entrada, Tá bom, o, ok. o, os que teriam que se levantar junto para o golpe acontecer, não se levantaram, pô. Eles ficaram indiferentes, entendeu? Tipo assim, Aí mano, tu você fala, tá pô, confundindo tanta coisa. Você tá falando de urna, você tá falando que elas são fáceis de ser manipuladas. Mas se eu isso citar um daí vai criar argumento um aqui, contexto para o se que você tá você. falando. Não, 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 então você tá Não de. é, Mas cara. elas são fraudáveis ou não? Cara, na minha opinião, é totalmente fraudável, cara. Tá, e Todas as qual. democracias que você puxar no mundo têm a contagem de voto impresso. Tá bom, mano. Tipo assim, você fala que elas Aí são tu, aí tu joga, não, aí pera aí rapidinho. Sem querer, né? Mas, ó,
A Venezuela foi literalmente o que tá acontecendo agora. Tu acha que a Venezuela é um sistema saudável? É um povo que Tá, antes de Venezuela mais como nada, é um posso povo continuar que você tá falando uma besteira que é bom gigantesca agora. Você tá falando muita tá, besteira, mano. Primeira coisa, a Venezuela, com o sistema lá desde a eleição, eles impediram de autoridades do mundo todo ir lá pra fiscalizar. Sempre quando tem eleições em algum país democrático, que assume-se aí a Venezuela, o que não é, tá? Mas assume-se o Brasil, os Estados Unidos, você tem autoridades do mundo inteiro que são pegas que são como se fosse convidadas pelo Estado daquela nação que está tendo a eleição para poder ir e auditar. No caso do Brasil, tiveram várias sim. autoridades do mundo todo que puderam atestar a veracidade, além do código-fonte, que vai muito além da minha capacidade de entender aqui, mano, mas você consegue ver ali que, opa, pera, tá tudo certo, e você também tem uma checagem dupla, tá? Na Venezuela, a besteira está falando tão grande que não teve isso, tá? O Maduro, ele impediu com que essas pessoas de outros países fossem atestar a veracidade disso, diferente aqui do Brasil, tá bom? Então já começa aí nessa diferença que você tá colocando o Brasil na Tá, mesma mas, moeda de um país que inicialmente não tem a mesma coisa, tá bom? inicialmente o Maduro só foi mudado esse não sei como é que era antes, mas os Estados Unidos, com o mesmo que está acontecendo aqui, sanções, obrigaram eles a fazer a porra, Eu tô a sem fazer o paciência, eu tô sem, eu tô com cara, eu sei tô com lá, você ansiedade aqui. É, tá bom, eu tô com sei lá, ansiedade aqui, mano. Não, não, eu tô sem paciência. Tchau. Nem, não, tá, tu vai fugir do debate. É isso não, que é isso que a esquerda faz. eu tô fugindo porque eu tô com A ansiedade, esquerda sempre cara. dá um Eu, meio. não, eu tô com Ah, ansiedade. Você tá me dando ansiedade. Eu confesso que eu tá não te dando tô muito aqui pra querer atividade. argumentar, mas se você acha que a gente tá fugindo, tipo assim, você não tá indo no cerne. Olha só, a gente focou na mulher do batom aí. Você de repente tá citando aqui fraude nas urnas, de repente tá citando Venezuela. Então, mas uma coisa liga a outra, Mata. Não são coisas separadas, uma coisa vai ligando a outra. Eu tô te perguntando se as urnas são fraudáveis ou não. Aí eu dei um Eu argumento aqui falei pra que sim. você sobre isso. E você agora, de repente, tá citando aí sobre Estados Unidos com a Hum. Venezuela. O que que isso tem a ver com as nossas urnas? Que eu acabei de citar que elas têm um ponto A cerne questão diferente das que a sanções, Venezuela. Seja das sucinto, san seja menos prolixo, por favor. a questão das sanções, eu não tô te falando isso. De O novo, que o que os qual Estados é o Unidos hoje seu argumento da é o sanção em relação às urnas eletrônicas do Brasil? os Estados Unidos, como hoje em dia é potência, cara, eles são quem manda no mundo. Questão de GPS, questão de cartão, todos os itens Seja que desde menos prolixo. Fale o que isso tem a ver com as urnas do Brasil serem fraudáveis ou não. o que tem resumindo, né, você quer mais do que eu tô resumindo. Sanções, né. Eles querem o que que o Trump quer? Que ele não seja Vamos lá, eu preso, vou Bolsonaro interromper. e que Não, calma, eu vou interromper de novo você. A tenha gente tá falando de soltar Trump. Trump foi eleito pós as eleições do Brasil. De novo, tô perguntando pra você, o que tem a ver as urnas do Brasil serem fraudáveis ou não, pra você dizer sobre isso? De repente você tá citando o Trump, que na nossa na timeline não tem nada a ver. O Trump, inclusive, foi eleito aí, mano, no ano hoje tem passado, o que tá começo desse acontecendo ano. aqui hoje. Então eu tô falando das eleições de 2022? 2022, mano? Alguém pode confirmar aí? 2022. O que Foi isso tem a isso. ver de você estar falando que elas são fraudáveis ou não? Não tem nada a ver o Trump aqui. A gente estava falando da Venezuela e sanções, né, agora a gente vai mudar pra outra então, é isso que você quer? Eu tô perguntando pra você o que você falou, que as urnas são fraudáveis. Você tem um argumento pra você, de que são atestadas por conta aí de Sim, pra mim autoridades que eu podem. Agora eu tô perguntando, o que é que você podem tá fraudar. afirmando, mesmo eu falando pra você que as autoridades do mundo todo elas estão ali pra atestar um processo legítimo que tá ocorrendo? Mas tu não acha que ele pode ser alterado antes dessa confirmação? E tu não acha, conveniente sempre ser 51% tanto aqui, tanto em Cuba, tanto em Venezuela? Nos Estados Unidos Tu me não foi acha que a gente assim. deveria então, mas tu não acha que Na teria que ser Inglaterra, na Argentina, o tem que ser mundo todo tá processado isso? polarizado. Então pera aí, mano. Então, de 49 pra 51, você acha tão difícil assim um lado ganhar de pouco em relação ao outro? Eu acho, cara. Tá, Aqui mas no e Brasil eu você acho. achar. Então, se o Bolsonaro fosse eleito, você estaria tendo esse questionamento sobre as urnas? Não, porque toda a situação seria diferente, cara. Isso tu vê Nossa, todas então, não, essas não. manifestações, Então não tem quando o como eu Alckmin continuar aqui quando depois o dessa. Alckmin o Você Alckmin quis pode. julgar Não, desculpa, eu vou aí interromper mudou. aqui, mano. Não, 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 não. Então, se o Bolsonaro tivesse sido eleito, as urnas estavam ok. Deixa eu Como te ele não ouvir, foi então a gente eleito, tem as urnas não estão ok. É esse o seu argumento, você tá dizendo pra mim?
Só confirma, por favor. Confirma. Eu tô esperando você confirmar. Você acabou de Não, dizer. de qualquer forma elas são questionáveis, mas quando você se põe à prova um Então você tá presidiário que mudando. foi tirado Não. Então você tá literalmente mudando de ideia? Você tá mudando de ideia? Se o da Bolsonaro fosse cadeia eleito. da Se o presidência, Bolsonaro fosse eleito, você estaria questionando ou não as urnas? não estaria tanto Ok, quanto então agora, tá mas bom. com certeza Ok. Ok, mano. tem um pé atrás. Aí Tá bom vou te mandar então. só posso te mandar um vídeo pra tu ver? Não, eu quero argumentos, eu não A quero nojeira vídeo. que hoje Eu não cara, quero vídeo. Eu não tô o usando vídeo com argumento é o você. seguinte, Usa argumentos, literalmente por favor. hoje, o cara que demonizava e que foi totalmente a favor da prisão do Lula, que é o Alckmin, é vice-presidente dele, cara. Se tu jogar no YouTube, tu vai ver ele falando: o Lula quer votar para a cena do crime. E aí, Lula é eleito e ele é vice-presidente do Lula. Aí tu acha que, aí tu acha que ele não foi comprado, a alma dele não foi comprada pelo governo, Por ou a que família dele não foi ameaçada. Tu acha que não tem a ver isso, cara? você tá dizendo que a Aí tu vai família falar: do não, tá sendo muito. Alckmin. Não. Pera, deixa eu falar, Não, mano. Você fala uma besteira qualquer um. grande, eu não posso falar depois? Calma lá. Olha só, velho. Você de repente mudou de ideia sobre as urnas serem fraudáveis ou não. E agora você tá citando que a família Tá, do Alckmin foi aí tu vai repetir. ameaçada. Não, eu Onde. tô falando da possibilidade. Tu acha que não tem a possibilidade de ele Se eu. ter tido a alma comprada é supérfluo, né? Tô falando só por. Mas que ele foi comprado por dinheiro, por dinheiro. Hoje em dia toda a Câmara é comprada por dinheiro. É favores. Eles que estão lá, não direita, esquerda, essa divisão que a gente tem, todos que estão lá, eles são o quê? Eles são uma classe parasitória hoje em dia pra gente. Mas Tudo que a gente produz, isso eles estão tem a lá sem ver fazer nada. com o que a gente tá conversando? Cara, pelo amor Fora os de super Deus, salários deles, agora deixa eu falar, caramba, você tá falando demais, tá mano. Deixa eu devendo, e tu tá falar. defendendo Deixa eu um falar, por lado que favor, vai deixa eu contra falar. tudo, tá ligado? Uma coisa é o Alckmin por anos aí ser contra o Lula. Agora, em um ano de extrema polarização, onde que ele vê que não vai ser eleito o Alckmin, não tem poder político algum, mas ele pode se alinhar com um lado que ele julga menos pior que o outro, ele vai acabar querendo fazer isso, mano. E hoje você pode ver que o Alckmin, como vice-presidente, ele não fica farpando o Lula, ele não é igual o Temer. Ele, quando o Lula viaja, o Alckmin faz as Por coisas que certas será? quando tá na agenda. Por que será, mano? Porque tá gostando de ser vice-presidente, talvez? Porque ele tá com quase 80 Porque tá anos, igual o gostando do Lula. Deixa eu cargo do falar, dinheiro. caramba! Você vai deixar eu falar um pouquinho ou não? Pode Eu falar. não- Talvez porque ele tá A live é gostando. tua, a live é tua, tu pode ficar à vontade. Ele não vai falar, não vai deixar eu falar, mano. Então deixa quieto. Nem, pelo amor de Deus. Você vai ficar interrompendo eu? Com o Congresso funcionando livremente. Eu vou falar aqui, gente, o que eu tava falando pra vocês, tá? É tão bizonho esse nível de burrice extrema, sabe, cara? Porque, tipo assim, o Bolsonaro, o Alckmin, ele foi coagido por alguma coisa. Será que já parou pra sua cabeça que esse cara talvez sempre teve o sonho de querer ser presidente? E ele viu que não ia ser presidente em 2022, mas teve a oportunidade de ser vice, mano. De um lado que ele nunca foi muito a favor, mas que ele viu que vale mais a pena ser daquele lado do que o outro lado que ele julga como pior. Vocês vê o Alckmin como vice-presidente, ele tá gostando de ser vice-presidente, ele parece que tem orgulho pra caralho. Talvez a única chance aí dele ser entre vice e presidente, mano. Pô, as pessoas também, elas têm seus desejos, seus almejos, né? E você vê acontecendo isso com ele, mano. Aí o cara vai falar, a família foi coagida. Ah, não, velho. Ô, para de baitar, deixa eu em paz, mano. Não, gente, eu não tô afim de conversar agora não, sabe? Eu vou ficar vendo meu documentário mesmo. O cara fica... Ele não vai no mesmo ponto, interrompe, não. Se ele encher meu saco no meu chat aqui, eu não vou ter paciência, não. Deixa em paz. Pelo amor de Deus. Ainda vem falar que, se o outro lado ganhasse, ele não ia questionar as urnas. É muita burrice, velho. Pelo amor de Deus. 26 anos de idade, mano. Mais burro que eu. É muito mais Não, difícil, ele tá baitando, não. É mas é burrice mais mesmo. compensador. Porque Tenho paciência, não, mano. Toma. Ban aqui, mais bloco e... Pronto, ó. Ditadura aí do Moraes. Vaza daqui, mongoloide. Tem paciência com esse povo. a gente vai aprendendo Tem paciência não. o que é os valores da democracia. Pelo amor de Deus. Chegando ao topo da hierarquia da organização criminosa. Hoje, o Ministério Público Federal acusa o senhor Luiz Inácio Lula